Fala pessoal, aqui é Gustavo Arruda do Melhor a Mais e o vídeo de hoje é para falar sobre inovação? Não! O vídeo de hoje é para falar sobre pioneirismo. Não! A inovação é muito legal, né? Mas hoje eu não quero falar sobre inovação não. Clica aqui embaixo em gostei. Hoje eu quero falar sobre o seguinte, venho falando aí sobre 3 caras que você tem que seguir, venho falando aí sobre os caras que estão inovando, que estão fazendo, estão acontecendo na atualidade, mas hoje eu quero falar sobre o seguinte, meu irmão, procura os pioneiros, procura os clássicos, procura os caras, os exploradores, procura os caras que desbravaram aí os mercados, procura os caras que desbravaram o conhecimento antes de qualquer outro. Procura saber o que é que esses caras estavam pensando, o que é que esses caras falaram de verdade mesmo, qual foi o conhecimento base que trouxe para o mundo, o que esses inovadores pegaram para transformar. Por quê? Porque inovação é justamente isso, é um cara que pega um conhecimento base e transforma ele em alguma coisa nova, dá outra roupagem. Mas esse cara teve que pegar o conhecimento básico. E aí a tendência das pessoas conhecerem o conhecimento básico a partir do inovador. E aí ela tem pouquíssima base para poder desenvolver o seu próprio conhecimento. Por quê? Porque ela está sem um fundamento. O fundamento vem do pioneiro. O fundamento vem do pioneiro. Você conseguiu entender o que eu falei? Você deve procurar o pioneiro, porque o pioneiro trouxe as bases fundamentais do conhecimento que você precisa entender, em qualquer que seja a área. Por quê? Porque o pioneiro, ele teve o teste do tempo. As coisas que continuam aí, elas só continuam aí porque elas tiveram o teste do tempo. A roda, ela só continua sendo roda porque o tempo disse que a roda ainda serve. O pneu só continua sendo pneu porque o tempo disse que o pneu ainda serve. John Boyd Dunlop criou o pneu lá no século XX, sei lá, no século XIX, ou não sei quando. Antes disso até, não sei quando. E séculos depois, ainda dizem que o pneu ainda serve. Pode haver inovações, os riscos do pneu no sentido horário são mais eficientes, mas pneu continua sendo pneu, certo? Então, procura o conhecimento dos pioneiros. A partir do conhecimento dos pioneiros é que você pode conseguir inovar. Certo? Procura os clássicos, procura o conhecimento clássico, para depois entender como é que estão pensando os inovadores. Procura a base fundamental. E isso Michael Jordan já falou. Domine os fundamentos. Domine os fundamentos. E aí tem meia dúzia de nego aí querendo achar que está dominando tudo porque leu 3 ou 4 inovadores e acha que não, vai ler o básico, vai ler o básico, vai ler o fundamental, vai ler o fundamental, certo? Então a minha dica de hoje é: procura os pioneiros, sempre. O conhecimento fundamental, ele foi testado pelo tempo e é por isso que ele continua. Por que se fala ainda na filosofia grega? Tá hoje aí uma febre de desenvolvimento pessoal. Pessoal aí correndo aí das grandes corporações por treinamento aí de pessoal, para as pessoas se conhecerem, autodesenvolvimento e tudo mais. Quando na Grécia Antiga já se falava sobre isso, conhece a ti mesmo. Grécia Antiga já se falava sobre isso. E é tão atual isso. Conhece-te a ti mesmo. Há muito tempo se fala sobre isso. Então, por que na Grécia Antiga era tão... Por que isso ainda se fala? Por quê? Por que ainda se fala o que se falava na Grécia Antiga? Porque foi testado pelo tempo. Foi testado pelo tempo. Se transformou num conhecimento tradicional. O fundamento foi testado e foi comprovado pelo tempo, certo? Então, procura os pioneiros. Essa é a dica de hoje.
marca os seus amigos aí, que você acredita que vão gostar dessa dica de hoje, de buscar o clássico, buscar o pioneirismo. Comenta aí no canal do YouTube. Se inscreve no canal do YouTube também e coloca a notificação de push no teu celular, sincroniza aí que você vai receber. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber a notificação de push aí no teu celular e vai poder ver minha carinha bonita aí. Hein? Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber aí e vai poder ter minhas ideias malucas aí para iluminar ou clarificar o seu dia. Certo? Até o próximo vídeo. Melhora mais.